Fala, loucos do bando, fala fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Rapaziada, o Corinthians perdeu pro Ituano no Novelli Júnior, né? Em Itu, perdeu por 1-0, gol no finalzinho do jogo, né? Eu acabei vindo pra Itu pra ver a partida. Minha primeira vez no Novelli Júnior, né? Estádio pequenininho, mas bastante aconchegante, né? Legal o estádio do Ituano, né? O Corinthians, ele veio imerso na política, na crise política do time nessa semana, né? Com a saída aí do Lucas Veríssimo, né? O caso também do Mateuzinho que parece voltar pro Flamengo, né? Enfim, Pedro Raul tá para chegar no Corinthians, o Garro ainda não foi liberado lá pelo Tadieres, né? Então, assim, uma série de situações extra-campo, né? E nenhum reforço pro time para essa segunda rodada aí de Campeonato Paulista, né? E como eu tinha dito para vocês, pessoal, depois da partida contra o Guarani, não é porque venceu que tava em mil maravilhas, né? O time do Corinthians é bastante fraco, tá? Não só pelos jogadores, mas o elenco. Tipo, tem poucos jogadores o elenco do Corinthians, pessoal. Não é um elenco de time de Série A. A diretoria do Corinthians aí que prometeu uma grande reformulação no elenco, e de fato está acontecendo, eu gostaria sempre de salientar que não são reforços, são reposições, tá? A gente perdeu mais de 10 jogadores nessa virada de ano e a gente precisa recuperar o máximo possível, né? Pelo menos 10, né? Porque já era um elenco, um time que tinha diversas falhas no ano passado, né? E agora que você perdeu todo mundo, então você tá defasado o time, né? E aí, com isso tudo, né? O Corinthians foi a campo com a mesma escalação que iniciou o jogo contra o Guarani. O Mano Menezes mandou a campo aí Cássio no gol, na lateral direito Fagner, a dupla de zagueiros Félix Torres e o Caetano. Na lateral esquerda o Hugo, a dupla de volantes Ranielli pela direita e o Maicon pela esquerda. O meia foi o Matheus Araújo, né? Na ponta direita o Matias Rojas, na ponta esquerda o Romero, no comando do ataque o Yuri Alberto. Durante o jogo teve bastante troca de posição entre o Rojas e o Matheus Araújo, né? Porque nenhum dos dois vai muito bem ali pelo lado direito, pelo menos no Corinthians, né? O Rojas parecia que ia bem no Racing, né? Nessa posição, mas ambos não vão muito bem ali pela direita, né? Então eles vão trocando, vão se remanejando ali para ver como é que funcionam as jogadas do Corinthians, né? Cara, o primeiro tempo como futebol, tá? Foi um jogo bastante ruim em si. Não teve quase nenhuma oportunidade para nenhuma das duas equipes, muito chute de fora da área, né? Muita briga no meio do campo e pouca inspiração ali, né? O Ituano dá até para entender, né? Que é um time pequeno, mas o Corinthians fica devendo muito, né? A gente tenta se apegar pelo fato do Corinthians aí estar no começo de temporada, né? Tá fazendo a reposição dos jogadores, mas é muito pouco por- pelo fato de ser o Corinthians, né? O Corinthians não era para estar nessa situação, né? Devido à troca de presidentes aí, enfim, um começo de trabalho aí, as coisas estão bastante lentas aí para pro lado do Corinthians, né, pessoal? Enfim, no primeiro tempo ali, acho que o Matheus Araújo estava bem apagado, né? As jogadas nele, ele não conseguiu dar continuidade, né? O próprio Yuri Alberto também não conseguiu dar continuidade, embora tenha participado bastante no jogo no primeiro tempo, né? Achei o Romero um pouco apagado, achei o Matias Rojas participando um pouco melhor, né, do que no primeiro jogo dele, mas mesmo assim, muito pouco do Matias Rojas, né? A gente espera um pouco mais dele, né, nos jogos, né? Mas eu ainda encaro como uma evolução do jogo do Guarani para esse, né? E no jogo do Guarani, para você ter uma ideia, como ele não tinha apresentado praticamente nada em 2023, já tinha sido uma evolução já, né? Mas bem pequena, tá, pessoal? Discreta, eu diria, né? O Félix Torres foi bastante bem no primeiro tempo, né? E aí pro segundo tempo, cara, o Corinthians voltou numa postura um pouco mais defensiva, até pela questão da parte física, né? O Corinthians abusou dos contra-ataques para poder vencer o jogo. O Corinthians teve os contra-ataques, teve uma jogada lá que o Corinthians conseguiu enfiar, o Matheus Araújo enfiar pro Yuri Alberto, né? E ele perdeu um gol. O juiz deu impedimento, mas depois eu vi o lance, ia ser gol legal, porque era um lance legal. Ele poderia até cavar em cima do goleiro, né? Chutou em cima do goleiro do Ituano. Teve também um cruzamento, aí antes desse segundo lance, né? O Mano Menezes fez as 4 substituições, né? Em 2 paradas, né? Ele tirou o Matias Rojas e o Yuri Alberto, colocou o Gustavo Silva e colocou o Wesley, que é basicamente o que ele tem no banco para mexer, né, rapaziada? Aí deixou o Romero centralizado, o Gustavo pela direita, na esquerda o Wesley. Depois entrou o Fausto e entrou aquele menino Iago, né? Que tinha entrado já contra o Guarani, né? Aí o que aconteceu? O Iago entrou no meio campo,
Quando saiu o Maicon, né, entrou no lugar do Maicon ali para fazer a dupla de volantes com o Fausto, e o Fausto entrou no lugar do Caetano. Não entendi o que aconteceu, se o Mano Menezes queria deixar o time mais ofensivo em tese, né, deixou o Ranieri de zagueiro, e aí ficou Iago e Fausto no meio campo, mais à frente Matheus Araújo, Gustavo Silva pela direita, Wesley pela esquerda, no comando do ataque o Yuri Alberto. O Wesley teve uma finalização, o goleiro pegou, fez uma boa defesa, chutou fraquinho o Wesley, mas fez muito no cantinho, né, o goleiro quase foi surpreendido, né, e teve um cruzamento, acho que foi do Caetano, né, o Caetano estava em campo ainda, que ele cruzou, e o Romero cabeceou e o goleiro do Ituano fez uma boa defesa. E aí no finalzinho, rapaziada, depois de um bate-rebate ali, o Ituano já tinha chegado já uma vez no segundo tempo, né? Depois da oportunidade que o Yuri perdeu, o Cássio fez uma grande defesa. E aí num bate-rebate ali na frente da área, o cara finalizou, pegou no Félix Torres e matou o Cássio, né? No finalzinho, aos 87, o Ituano venceu a partida por 1-0. O Corinthians ainda teve a chance de empatar o jogo, né? Com um bate-rebate ali que o Fausto finalizou, o goleiro do Ituano fez a defesa. Assim, pessoal, o jogo contra o Guarani, talvez o Corinthians, sinceramente, tá, em questão de oportunidades, talvez tenha criado menos do que criou hoje contra o Ituano. Porém, enquanto o Guarani venceu, o Guarani a gente chegou a dar uma cabeçada na trave, né? Que o jogo talvez seja para empate, né? E esse aqui o Corinthians perdeu e eu acho que esse jogo aqui cabia a vitória do Corinthians, tá? Pelo menos o empate seria o justo, ao meu ver. Só que você não pode deixar de falar que o time do Corinthians é muito fraco, né? Como eu disse no começo do vídeo, não tem condição, né? Essa situação do Corinthians aí. E nas mexidas do Mano Menezes, você pode estar reclamado do Mano Menezes, ele deveria ter mexido o A ou B, mas era o que tinha pra entrar no caso. Não tinha muito o que fazer. É um elenco muito fraco, rapaziada. Um elenco muito fraco. Precisa urgentemente de reforços. Principalmente para o meio-campo, pessoal. Principalmente para o meio-campo. Porque, assim, pro ataque, você pode não ser as peças de ouro, né? O Gustavo Silva e o Wesley para entrar. Mas pelo menos tem, né? No meio-campo você deve contar com o moleque do Sub-17, o Iago. Entende? É uma posição, é um setor do campo que o Corinthians joga com pelo menos 2 volantes, né? O Corinthians tem 3 no elenco. Entende? Então, assim, precisa de pelo menos mais um, né? Para ter 22 jogadores, 2 para cada posição, né? Então, é preocupante, pessoal. O Augusto precisa se mexer, a diretoria precisa se mexer. Eu sei que é só o Paulista ainda, mas precisa de reforços. Precisa de reforços imediatamente, né? Bom, vamos falar individualmente. Pô, o Cássio mal trabalhou o jogo todo, a chance que cara a cara que ele teve, ele pegou e sofreu uma fatalidade no final ali, que a bola pegou no Torres e matou ele, né? Fez uma boa partida o Cássio. O Fagner fez uma partida um pouco mais discreta do que tinha feito contra o Guarani, mas não foi uma má partida, né? Como eu disse, né? O Fagner, ele não tem uma dupla ali na frente dele muito boa, até porque os dois caras ali da direita são meias, né? Não são atacantes, né? Não são pontas, né? Então dá a sensação sempre que o Matias Rojas e o Matheus Araújo estão fazendo um bico ali na direita, né? Tem sempre muitas poucas pessoas ali, né? E hoje, diferente do jogo contra o Guarani, o Fagner não teve muita oportunidade de subir, né? Ele ficou mais pregado, não sei se porque o jogo era fora de casa. Mas enfim, foi uma partida mais discreta do Fagner, mas não foi uma partida ruim. O Félix Torres, esse sim fez um bom jogo, achei que ele melhorou da partida que ele fez contra o Guarani, que eu vi o pessoal falando muito bem dele, eu não tinha achado tanta coisa assim, mas hoje ele foi muito bem, o Félix Torres, né? Conseguiu cortar praticamente todas as bolas que foi nele, foi muito bem o zagueiro equatoriano, né? O Caetano também foi bem junto com ele, né? Manteve a regularidade da partida que ele fez contra o Guarani. Na lateral esquerda, o Hugo. Cara, o Hugo hoje deu pra ver uma característica dele, né? O Hugo lá atrás é excelente, tá? Tanto contra o Guarani quanto hoje, eu achei muito boa a partida dele. Mas, mano, ele é muito fraco no ataque, né? Puta que pariu. E assim, eu prefiro um lateral que seja realmente bom na defesa e seja um 0 na esquerda no ataque, do que o contrário, né? Mas mesmo assim, cara, ele é muito fraco no ataque. De repente, vai acontecer, rapaziada, o que aconteceu na temporada lá do QVP, que tinha Piton e Fábio Santos. Fábio Santos pra defesa, enquanto o Fábio aguentava ainda um pouco, né? E o Piton no ataque. Era também a tendência pra Fábio Santos e Bidu, né? Só que o Fábio Santos não tinha mais condição, o Bidu não era bom também, né? Mas de repente vamos ver como é que o Diego Palacios também rende no ataque, né? Talvez o Mano Menezes poderia ter colocado o Diego Palacios no ataque ali pra tentar ajudar o ataque, né? No lugar do Hugo, que tava no finalzinho já, né? Enfim, talvez antes, não sei, né? A gente precisa também ver o Diego Palacios em ação. Mas foi uma partida ok do Hugo. Igual na primeira, nada demais assim, mas também não foi mal.
O Ranieri achei que foi muito bem no jogo, talvez um dos destaques da partida. Ele é muito bom desarmando, né? Realmente, tipo, você vendo ele assim em loco, né? Sem ser pelos números, ele realmente é um cara participativo no jogo, consegue roubar diversas bolas difíceis, sabe? Ele realmente toma a bola do adversário, dando um carrinho, chegando, antecipando. É muito bom você ver um jogador desse no Corinthians depois de tantas temporadas com o meio campo frouxo do Corinthians, né? O Maicon fez uma partida discreta, tá? Depois foi substituído, não foi mal, teve uma finalização para fora do gol, né? De fora da área. Feijão com arroz também, igual o do Hugo, eu diria. O Matheus Araújo, achei que ele foi mal no primeiro tempo, mas achei que ele foi muito bem no segundo tempo, tá? Nos contra-ataques ali, sempre conseguindo tomar as melhores decisões. Ele fez um bom segundo tempo, o Matheus Araújo. Calando um pouco minha boca, critico bastante ele, né? Mas o Yuri perdeu aquele gol, né? Que ele deu a bola no pé do Yuri na cara a cara com o goleiro do Ituano. Mas o Matheus, assim, não. Primeiro tempo ruim, segundo tempo bom, eu vou mais com o segundo tempo, que eu achei que ele foi melhor do que pior no primeiro, tá ligado? O Matias Rojas, como eu disse no começo do vídeo, foi até um pouco participativo no primeiro tempo, tá? Mais participativo do que ele vem sendo em todas as partidas no Corinthians. É uma pequena evolução, bem pequena, mas é uma evolução, né? Não foi tão mal quanto ele foi ano passado, por exemplo. O problema é que esse ano é contra times mais fracos, né? Agora para pensar. Enfim, mesmo assim ainda é muito pouco do Matias Rojas, pessoal. O Romero, cara, o Romero não foi tão acionado como ele foi contra o Guarani. Pecou um pouco tecnicamente nessa partida de hoje, não foi tão bem contra o Guarani. Perdeu algumas bolas, deixou escapar algumas bolas, né? O Romero não foi tão bem hoje, né? Teve aquela cabeçada que ele também perdeu o gol, né? Cabeceou em cima do goleiro ali na pequena área, não pode perder aquele gol, né? Enfim. E o Yuri Alberto talvez tenha sido o grande vilão, né? Porque não, ele perdeu a grande chance do jogo, né? Por mais que se tivesse impedido, se o gol sai, o VAR ia ver que não tava, né? Pô, um cara a cara daquele, mano, tem que cavar em cima do goleiro e fazer o gol, né? Enfim, o Yuri ser como vilão hoje. O Mano Menezes, cara, eu ainda não consigo criticar o Mano Menezes, principalmente por esse elenco defasado do Corinthians, precisa chegar às peças. Eu vejo o pessoal já cobrando um pouco, eu não penso dessa forma. Eu vejo que a defesa está muito mais segura. De novo, é claro, foram dois adversários de segunda divisão. Mas o Corinthians, achei que ele foi relativamente bem. As coisas que ele foi mal ali, por exemplo, o gol do Ituano foi meio que no acaso, né? Pegou no Torres, entrou, né? Enfim, uma única chance ali que os caras conseguiram alvejar, né? Teve também a chance que o Cássio pegou. Enfim, mas em geral o Corinthians está muito mais coeso, né? Do que estava sendo na mão do Luxemburgo, por exemplo, né? A proteção que o Ranieri dá ali no jogo é muito grande, né? Tanto é que quando o Ranieri foi pra zaga, o gol sai meio que na posição dele, né? De quando ele tava de volante, né? Não vou ocupar o menino da base ali, que talvez não tenha conseguido tirar a segunda bola dali da área, né? Mas provavelmente o Ranieri teria conseguido vendo como foi a partida dele, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Essa é a minha análise da partida de Ituano 1, Corinthians 0. Primeira derrota do ano, primeiro jogo fora de casa. Um gosto amargo na boca, né? A torcida muito presente no estádio do Ituano, lá no Vale Júnior, né? A diretoria do Ituano decidiu praticamente vender o mando, né? O estádio completamente cheio por corintianos, foi bastante legal, né? É legal você ver o jogo do Corinthians em outra cidade, né? Pra você ver como é especial pro pessoal que é de lá também, sabe? Tipo, qualquer coisa é festa, ou sei lá, o jogador levanta a mão, pô, todo mundo vê o delírio, né? Os jogadores, eu não sei, por mais que alguns saibam, outros não, eu não vou nem botar nesse mérito hoje, tá? Porque o pessoal se doou em campo, outros problemas, né? Mas você vê como essa fiel torcida é apaixonada, né? Enfim, você tá vestindo a camisa do Corinthians, deve ser uma coisa muito louca, assim, tá ligado? Tipo, você tem milhões ali te apoiando, pessoas que não conhecem sua vida e estão ali pra te ver, né? Todo mundo ali tem muita sorte de vestir a camisa do Corinthians, né? Só quis fazer essa reflexão agora porque é legal você ver nessas cidades que o Corinthians visita poucas vezes no ano, né? Você vê essas interações com a torcida, né? Mas enfim, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Depois eu volto aí com a análise da coletiva do Mano Menezes. Eu vi que o Cássio também parece que deu uma entrevista interessante de pós-jogo, né? Depois eu faço mais um vídeo falando sobre esses detalhes, tá? É isso, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!